Nós vagamos em nossos milhares sobre a face da terra, os ilustres e os obscuros, ganhando além mar nossa fama, nosso dinheiro, ou apenas uma crosta de pão. Mas me parece que para cada um de nós, ir para casa deve ser como ir prestar contas. Voltamos para encarar nossos superiores, nossos parentes, nossos amigos, aqueles a quem obedecemos e aqueles a quem amamos. Mas mesmo aqueles que não têm nenhum, os mais livres, solitários, irresponsáveis e desprovidos de laços, mesmo aqueles para quem a casa não guarda nenhum rosto querido, nenhuma voz familiar, mesmo eles têm que encontrar o espírito que habita a terra, sob seu céu, em seu ar, em seus vales e em suas elevações, em seus campos, em suas águas e em suas árvores, um amigo mudo, juiz e inspirador. Olá, meu nome é Eric Chiconelli Gomes e vamos abordar mais um episódio do nosso podcast Entre Linhas e Leis. Para compreendermos as dimensões jurídicas de Lord Jim, é fundamental situarmos a obra no contexto do direito marítimo britânico no final do século XIX. O direito marítimo representa um dos campos mais internacionalizados e codificados do direito da época, com convenções e protocolos que governam responsabilidades de capitães, oficiais e tripulações em situações de emergência. Essa obra ela é importante para nos situarmos aqui na dimensão do nosso bloco, pois ela foi publicada no ano de 1900. É uma obra de Joseph Conrad e oferece uma análise profunda sobre como a autoridade jurídica se constrói e se dissolve em territórios de fronteira imperial, onde diferentes sistemas normativos coexistem e competem. A narrativa gira em torno de Jim, um jovem oficial da Marinha Mercante inglês que abandona o navio Patna carregado de peregrinos muçulmanos durante uma suposta emergência. O navio não afunda. Jim é submetido a julgamento marítimo oficial e perde sua licença. Posteriormente, ele se refugia em Patusan, território remoto no arquipélago malaio, onde constrói uma forma peculiar de autoridade que mistura elementos do direito colonial britânico com tradições jurídicas locais. Para nós, juristas brasileiros, Lord Jim é essencial porque revela como o direito formal interage com códigos de honra, como a autoridade jurídica se estabelece em territórios periféricos e como questões de responsabilidade individual se complexificam quando atravessam fronteiras culturais e jurisdicionais. É uma obra também que antecipa muitos dilemas contemporâneos sobre justiça de transição, construção de legitimidade institucional em territórios de fronteira e os limites da responsabilização jurídica formal. Conrad, que tinha experiência prática como oficial da Marinha Mercante, demonstra conhecimento preciso das regulamentações que governam situações como a do Patna. O abandono de navio com passageiros a bordo constitui uma das mais graves violações do Código Marítimo, independentemente das circunstâncias que possam tê-lo motivado. Jim não é julgado por covardia ou má intenção, mas por violação técnica de deveres legalmente estabelecidos. O julgamento de Jim revela como o direito marítimo funciona como sistema jurídico quase autônomo, com procedimentos, autoridades e sanções específicas que operam independentemente do sistema jurídico nacional. A Court of Marine Inquiry, que julga Jim, possui competência especializada que transcendem jurisdições territoriais nacionais, antecipando desenvolvimentos posteriores do direito internacional. A especificidade do direito marítimo reside na necessidade de estabelecer regras claras e universais para situações onde a autoridade estatal tradicional não pode intervir diretamente. Em alto mar, a autoridade do capitão e dos oficiais deriva não apenas da hierarquia militar, mas de delegação jurídica que os torna responsáveis pela aplicação de normas internacionais em territórios que não pertencem a estado específico algum. Essas questões ressoam com problemas atuais sobre jurisdição marítima, exploração de petróleo em águas territoriais, crimes em navios de bandeira brasileira e a complexa articulação entre direito nacional e direito internacional do mar. A nossa costa extensa e a importância crescente da economia marítima tornam essas questões juridicamente urgentes. O incidente central da obra, quando Jim abandona Patna junto com outros oficiais, deixando 800 peregrinos muçulmanos que dormiam nos porões, oferece um estudo microscópico sobre como situações extremas testam os limites da responsabilidade jurídica formal. Conrad descreve meticulosamente as circunstâncias. O navio parecia prestes a afundar após colidir com um objeto submerso, os oficiais acreditaram que a morte era iminente e inevitável, e sua decisão de abandonar o navio foi tomada em momento de pânico extremo. A genialidade jurídica de Conrad está em mostrar como essas circunstâncias atenuantes não modificam a responsabilidade legal formal. O direito marítimo não reconhece gradações de culpabilidade baseadas em intenção ou circunstâncias psicológicas.
Ele estabelece deveres absolutos que devem ser cumpridos, independentemente das dificuldades subjetivas que os oficiais possam enfrentar. Jin não é condenado por malícia, mas por não ter cumprido as obrigações funcionais específicas. E essa rigidez do direito marítimo revela uma característica fundamental do direito moderno: a sua tendência a estabelecer responsabilidades objetivas que prescinde das motivações subjetivas dos agentes. Jin pode ter agido de boa fé, pode ter acreditado verdadeiramente que estava salvando sua própria vida numa situação desesperadora, mas isso não altera a sua responsabilidade jurídica pelo abandono dos passageiros. E Joseph Conrad mostra como essa objetividade do direito produz uma forma específica de injustiça: a incapacidade de reconhecer diferenças moralmente relevantes entre diferentes tipos de violação. O abandono covarde e calculado recebe a mesma sanção que o abandono em momento de pânico verdadeiro, revelando as limitações inerentes à racionalidade jurídica formal. Essas questões são altamente relevantes para debates sobre a responsabilidade de agentes públicos em situações de crise, culpabilidade de policiais e militares em operações que resultam em mortes de civis e os limites da responsabilização penal de profissionais que atuam em condições de pressão e perigo. A escolha de Conrad de narrar a história através de Marlowe, um marinheiro experiente que acompanha o julgamento de Jin e posteriormente o encontra em vários momentos de sua vida, oferece uma perspectiva sofisticada sobre questões de testemunho, evidência e construção narrativa da verdade jurídica. Marlowe não é uma testemunha direta do incidente do Patna, mas torna-se o investigador obsessivo da história de Jin, coletando testemunhos, analisando evidências e tentativa de reconstruir não apenas os fatos objetivos, mas também as motivações e circunstâncias que os determinaram. A sua narrativa funciona como uma espécie de processo judicial paralelo que busca uma verdade mais complexa que aquela estabelecida pelo Tribunal Marítimo Oficial. A metodologia de Marlowe revela as tensões fundamentais entre diferentes concepções de verdade jurídica. O Tribunal Oficial estabelece fatos juridicamente relevantes através de procedimentos formais, mas Marlowe busca compreender dimensões psicológicas e morais que esses procedimentos não conseguem capturar. A sua investigação não oficial revela aspectos da personalidade de Jin e das circunstâncias do incidente que o julgamento formal considerou irrelevantes. Conrad usa Marlowe para mostrar como a construção de narrativas sobre eventos passados é sempre um processo interpretativo que envolve escolhas sobre quais evidências considerar relevantes, como interpretar testemunhos contraditórios e que peso dar às circunstâncias atenuantes ou agravantes. A verdade sobre Jin não é descoberta objetiva, mas uma construção narrativa que reflete os valores e os pressupostos de quem a constrói. É uma análise, portanto, profundamente relevante para questões contemporâneas sobre as comissões da verdade, justiça de transição e a construção de narrativas sobre violações de direitos humanos. A experiência brasileira com a Comissão Nacional da Verdade, inclusive, e com as comissões similares, revela tensões entre estabelecimentos de fatos juridicamente utilizáveis e a compreensão mais ampla dos contextos e das motivações. Vale destacar ainda que uma das dimensões mais sofisticadas de Lord Jin é a sua exploração de como códigos de honra funcionam como sistemas normativos paralelos ao direito formal, criando obrigações e responsabilidades que podem entrar em conflito com as exigências legais. Jin é atormentado não apenas pela sanção jurídica que recebeu, mas pela perda de honra que o abandono do Patna representa. Conrad mostra como o Código de Honra Marítima estabelece padrões de comportamento que transcendem as exigências mínimas do direito formal. Um oficial pode cumprir tecnicamente suas obrigações legais, mas ainda assim violar expectativas de heroísmo e sacrifício que a comunidade marítima considera fundamentais. Jin descobrirá que sua condenação legal é menos devastadora que sua exclusão da comunidade moral dos marinheiros. E essa tensão entre o direito formal e o direito à honra revela como sociedades complexas operam através de múltiplos sistemas normativos que nem sempre são compatíveis entre si. O direito formal oferece proteções e garantias que códigos de honra ignoram, mas códigos de honra estabelecem padrões de excelência que o direito formal não consegue capturar ou incentivar. A busca de Jin por redenção ao longo de toda a obra pode ser lida como tentativa de reconciliar essas duas ordens normativas, ou seja, a de demonstrar que ele pode ser tanto legalmente inocente através do cumprimento escrupuloso dos deveres formais, quanto moralmente admirável, através de atos de coragem e sacrifício que transcendem as exigências legais. E essas tensões são visíveis em várias áreas profissionais, onde códigos de honra específicos, médicos, militares, advogados, estabelecem padrões que podem entrar em conflito com as exigências legais formais. Debates sobre o segredo profissional, a obediência hierárquica e a lealdade corporativa frequentemente envolvem conflitos entre diferentes sistemas normativos.
A segunda parte da obra, quando Jin se estabelece em Patuzan como conselheiro de Doramin, chefe local, oferece um laboratório para examinar como a autoridade jurídica se constrói em territórios de fronteira onde diferentes tradições legais coexistem e competem. Jin não chega a Patuzan como representante oficial do governo colonial, mas como refugiado que gradualmente constrói legitimidade através de ações específicas. Conrad descreve meticulosamente como Jin estabelece sua autoridade através de uma combinação de conhecimento técnico, coragem pessoal e capacidade de mediar entre tradições culturais diferentes. Ele não impõe o direito britânico sobre tradições locais, mas cria sínteses híbridas que incorporam elementos de ambos os sistemas. Sua autoridade deriva não da delegação formal, mas do reconhecimento prático de sua utilidade para resolver conflitos e organizar a defesa da comunidade. Essa construção gradual da legitimidade revela como a autoridade jurídica em territórios de fronteira depende menos da sanção formal que da eficácia prática e aceitação cultural. Jin se torna Tuan Jin, não porque o governo colonial o nomeou para essa posição, mas porque a população local reconhece sua competência para resolver problemas que outras autoridades não conseguem enfrentar. A experiência de Jin em Patuzan antecipa análises sobre como estados modernos estabelecem controle sobre territórios periféricos através de agentes que operam com autonomia considerável em relação às autoridades centrais. Jin funciona como uma espécie de capitão donatário moderno que exerce poderes quase soberanos numa região em que o Estado colonial britânico não consegue administrar diretamente. Essas questões são altamente relevantes para a compreensão da autoridade estatal se estabelece, ou falha em se estabelecer, em territórios de fronteira amazônica, comunidades quilombolas, territórios indígenas e periferias urbanas, onde os agentes informais frequentemente exercem funções que deveriam ser estatais. A relação entre Jin e Doramin, líder tradicional dos Bugis em Patuzan, permite a Conrad explorar questões complexas sobre a coexistência de sistemas jurídicos diferentes e os mecanismos através dos quais tradições jurídicas locais interagem com autoridades. Doramin não é simplesmente um chefe político, ele é o guardião de tradições específicas que governam disputas, casamentos, heranças e outras questões fundamentais da vida comunitária. Conrad mostra como o sistema jurídico tradicional de Doramin possui sua própria lógica interna, procedimentos estabelecidos e critérios de legitimidade que não dependem de reconhecimento colonial. Quando Jin chega a Patuzan, ele deve aprender a operar dentro desse sistema ao invés de simplesmente impor normas britânicas. Sua eficácia como mediador deriva da sua capacidade de traduzir entre diferentes tradições jurídicas. A aliança entre Jin e Doramin representa a forma específica de um certo pluralismo jurídico, onde autoridades de diferentes conceitos, de diferentes denominações, exercem competências complementares ao invés de competitivas. O Jin, inclusive, ele assume responsabilidades relacionadas à defesa militar e ao comércio exterior, enquanto Doramin mantém autoridade sobre questões familiares e disputas internas. Essa divisão não é formalmente codificada, mas ela se desenvolve através da prática. É uma experiência que revela limitações de concepções monistas do direito. Apenas uma autoridade pode exercer o poder jurídico legítimo sobre um determinado território. Em Patuzan, múltiplas autoridades coexistem de forma relativamente harmoniosa, porque cada uma possui competências específicas que outras reconhecem como legítimas. No nosso contexto, é interessante essa passagem, porque demonstra que questões similares emergem em debates sobre os direitos indígenas, a jurisdição de comunidades quilombolas e o reconhecimento de autoridades tradicionais que exercem funções quase judiciais em territórios específicos. A Constituição de 88 reconhece parcialmente, inclusive, essas questões, né? No caso aqui da personagem Jewi, ela não pode reivindicar direitos da esposa segundo o direito europeu, mas também não possui proteções tradicionais que estariam disponíveis numa união dentro de sua própria comunidade cultural. A sua posição, a posição dessa personagem Jewi, revela como o pluralismo jurídico pode criar lacunas onde indivíduos não são adequadamente protegidos por nenhum dos sistemas disponíveis. A própria relação entre Jin e Jewi, essa personagem, funciona também como uma metáfora para tensões mais amplas entre lealdades locais e identidades imperiais. O Jin ele deve escolher entre compromissos com a comunidade de Patuzan, representada por Jewi, e obrigações para com tradições europeias,
representadas por Merlo e outros visitantes ocasionais. A chegada, inclusive, do personagem Gentleman Brown, que é um aventureiro e um pirata que ameaça a estabilidade de Patuzan, representa um teste final para o sistema jurídico híbrido que Jin ajudou a construir. Brown não é simplesmente um criminoso comum, ele é um representante de formas de violência colonial que operam fora de qualquer marco jurídico, desafiando tanto autoridades tradicionais quanto as coloniais. Conrad usa Brown para explorar situações onde diferentes concepções de legitimidade entram em conflito irreconciliável. Brown rejeita tanto a autoridade tradicional de Doramin quanto a autoridade híbrida de Jin, operando através de uma lógica puramente predatória que não reconhece limitações jurídicas de qualquer tipo. É uma presença que força Jin a confrontar as limitações fundamentais da sua abordagem conciliatória. E a incapacidade de Jin para lidar de maneira eficaz com Brown revela tensões desse pluralismo jurídico. Os sistemas híbridos que dependem da boa vontade e cooperação entre diferentes tradições podem ser vulneráveis a agentes que rejeitam completamente as premissas sobre as quais esses sistemas se baseiam. A violência pura pode destruir rapidamente arranjos jurídicos que levaram anos para serem construídos. E, caminhando para o final, a morte de Jin, quando ele se entrega a Doramin para ser executado como responsabilidade pela morte do filho de Doramin durante o conflito com Brown, oferece um momento que pode ser lido como o mais juridicamente complexo de toda a obra. Jin aceita voluntariamente uma sentença de morte que ele poderia evitar através da fuga, transformando sua execução numa espécie de suicídio jurídico, inclusive. Com isso, Conrad estrutura essa cena como um julgamento formal onde Jin comparece diante de Doramin, aceita a responsabilidade pelos eventos que levaram à morte do jovem Dwayne Warris e recebe sentença capital que é imediatamente executada. Mas esse julgamento ele opera segundo lógicas jurídicas diferentes daquelas do direito colonial ou europeu. É baseado em princípios da responsabilidade coletiva e da reparação simbólica que o direito individual moderno não reconhece. A escolha de Jin de aceitar essa morte pode ser interpretada como um reconhecimento de que algumas formas de justiça transcendem procedimentos legais formais. Ele não é tecnicamente culpado pela morte de Dwayne Warris, segundo critérios de causalidade do direito penal moderno, mas aceita a responsabilidade moral e política que o direito tradicional de Doramin considera mais fundamental. E é uma morte que funciona também como uma forma de síntese final entre os diferentes sistemas normativos que Jin navegou ao longo de toda a sua vida. Sua execução por Doramin representa um reconhecimento final de que ele escolheu integrar-se completamente à comunidade de Patuzan, aceitando suas formas tradicionais de justiça, mesmo quando elas exigem um sacrifício extremo. A interpretação de Merlo sobre essa morte como uma forma suprema de fidelidade que finalmente redime Jin do abandono original do Patna, revela como diferentes observadores podem interpretar o mesmo evento através de marcos interpretativos completamente diferentes. E para finalizar aqui esse episódio do Lord Jin, de Joseph Conrad, é uma obra que permite compreender questões contemporâneas do direito brasileiro relacionadas aos territórios de fronteira, a questão do pluralismo jurídico que eu procurei trazer durante esse episódio e a construção de uma certa autoridade estatal em regiões periféricas. A experiência de Jin em Patuzan antecipa dilemas que o Brasil enfrenta na Amazônia, onde os agentes estatais devem operar em territórios com populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas que possuem as suas tradições jurídicas próprias. A metodologia de Conrad de examinar como diferentes sistemas normativos interagem através da experiência de indivíduos específicos também traz instrumentos para compreender como políticas públicas são implementadas em contextos culturalmente diversos. A perspectiva de Jin revela como mediadores culturais podem facilitar ou complicar a aplicação de normas formais em comunidades tradicionais. As questões de responsabilidade que a obra explora são altamente relevantes para os debates sobre a accountability de agentes públicos, os limites da responsabilização penal em situações de crise e mecanismos através dos quais sociedades processam falhas institucionais graves. A experiência de Jin sugere que a responsabilização puramente jurídica pode ser insuficiente para restaurar a confiança e a legitimidade. Essa análise de Conrad do colapso da ordem jurídica através da chegada de Brown oferece perspectivas sobre como os estados devem responder a desafios de organizações criminosas, das milícias e de grupos que operam fora de qualquer marco legal. A inadequação das soluções puramente consensuais em face da violência sistemática sugere uma necessidade de instrumentos estatais mais robustos. E o Lord Jin, na minha leitura, permanece uma das análises mais sofisticadas sobre as tensões entre as diferentes concepções de justiça e as complexidades da construção
de autoridade jurídica em contextos multiculturais. Conrad, ele não traz soluções simples para os dilemas que explora, mas força os leitores a confrontar as limitações, tanto ao formalismo jurídico quanto ao relativismo absoluto. Para os juristas brasileiros que enfrentam desafios da integração nacional, reconhecimento de direitos de comunidades tradicionais e construção de legitimidade institucional, é uma obra que traz contribuições sobre como diferentes tradições jurídicas podem coexistir sem perder as suas especificidades. E a figura de Jim, o europeu que se integra de maneira verdadeira a uma comunidade não europeia, sem perder completamente a sua identidade original, sugere possibilidades para formas de autoridade jurídica que transcendam tanto o colonialismo tradicional quanto o isolamento cultural. Experiência que revela tanto as potencialidades quanto as limitações de projetos de síntese cultural em contextos jurídicos. Bom, no próximo episódio nós iremos concluir este bloco com a morte de Artemio Cruz, onde Carlos Fuentes traz a perspectiva latino-americana sobre os legados do colonialismo e as possibilidades de construção de identidades nacionais que reconheçam essa diversidade constitutiva. Até lá, eu encorajo vocês a lerem Lord Jim com atenção especial para o modo como o Joseph Conrad revela as dimensões jurídicas de questões que são aparentemente pessoais, como a honra, a responsabilidade e a redenção, fazendo aí uma leitura entre os códigos formais do direito marítimo e as tradições jurídicas de Pantuzan. E isso irá nos permitir descobrir territórios onde nossa compreensão da justiça deve se expandir para acomodar complexidades que os marcos jurídicos tradicionais não conseguem capturar de maneira adequada. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio.